Aquilo já está dentro de você. Então tem pessoas que às vezes têm medo. Ai, mas eu tenho medo do que eu vou acessar. Mas já está lá. E aquilo lá está impactando a tua vida hoje. Tem algum efeito colateral, alguma coisa que as pessoas precisam se preocupar quando vão fazer hipnoterapia? Baseado em neurociência e fisiologia. Então não tem nada de espiritual, de holístico. Então o que vão trazer as memórias anteriores são as emoções. Pode vir memória mais dolorosa, mas a gente vai fechar toda. Porque uma ansiedade é normal, a ansiedade ela é natural. O problema é quando ela trava você. O medo é a mesma coisa. O medo, ele tem para nos proteger, ele existe para nos proteger. O problema é quando ele bloqueia a gente. Porque até você ocupar toda a sua agenda com coisas aleatórias, é preguiça de fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Daí a gente entra em outra questão. Do que você tá fugindo? Por que tá procrastinando? Bom dia, Flor do Dia! Estamos aqui em mais um Talking Rosa Cuca. E eu sou a Kim Rosa Cuca. E como estamos agora no mês de setembro e temos o Setembro Amarelo, então floresce mais um tema aqui nesse podcast pra gente falar sobre autoconhecimento, saúde mental, porque no final, gente, pra sermos bons criativos, não adianta só tratar a criatividade sem tratar a pessoa que há por trás, entende? E é por isso que hoje eu convidei uma pessoa que me ajudou muito, muito mesmo, que é a Jucimara, que ela é hipnoterapeuta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa modalidade, de como que ela pode ajudar você a desvendar questões subconscientes que você às vezes nem imagina, mas estão te travando aí. É isso, Ju. Eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigada, tô muito pelo animada convite. pra essa conversa. Eu mesma tenho várias curiosidades. Mas pra gente começar, me conta um pouquinho sobre você e como a hipnoterapia entrou na sua vida. Então, eu trabalhei durante 20 anos no CLT, trabalhei em banco, trabalhei em empresas privadas, públicas. Então, a Jucimara de antes era aquela que ficava atrás do computador, trabalhando com Excel, cálculos. Então, era muito difícil eu sair e falar nas câmeras. Meu Instagram era fechado, eu não falava. Então, eu ficava muito no bastidor. O meu trabalho era de bastidor. Só que eu tive burnout, tive depressão, passei 2 vezes por depressão. Tive burnout, síndrome do pânico. Isso. Para, deixa ele te lamber, Tá fazendo não, hein? carinho, tá fazendo carinho. E isso me levou o quê? Ao fundo do poço. E muitas vezes a gente cresce aonde? No fundo do poço, né? Então, é onde a gente começa a olhar para muitas questões, né, da nossa vida. E foi na última vez que eu tive depressão, em que eu tive burnout, que uma terapeuta, a minha terapeuta, ela aplicou a hipnose comigo. Então, só que o método que ela aplicou era um pouco diferente do que eu aplico hoje. Mas a gente conseguiu ressignificar o burnout, né? O que me deu o burnout. E isso, para mim, foi uma virada de chave muito grande. Porque eu comecei a me conhecer mais, eu comecei a ir em outros tipos de terapias. Eu me tratava com psicólogo, mas eu também ia em outras terapias. E isso me trouxe muito conhecimento. Eu falei, peraí, podia ter conhecido antes, né? Podia ter conhecido esse método antes, né? Só que eu continuei trabalhando. Aí, depois eu saí do meu trabalho, fiquei um tempo me batendo um pouco ali na internet, com marketing. Voltei para o CLT de novo. E foi quando eu conheci esse método que eu trabalho, que eu participei de um artigo científico para tratar a intolerância à lactose com a hipnoterapia. Sério? Como assim? Sim. O meu professor, ele é neurocientista, então ele estava produzindo um artigo científico. Então, eu participei desse artigo científico e eu caí bem no grupo e tudo é para ser, né? As coisas se sincronizam dessa forma. Mas você estava fazendo faculdade? Você já estava fazendo curso de hipnoterapia? Eu fiz depois. Eu passei pelo processo como paciente, exatamente. E eu curei minha intolerância à lactose. Então, por exemplo, eu passava muito mal quando eu comia algo, queijo, requeijão, coisa. Nossa, eu amo pão de queijo. E eu passava mal, eu comia para o banheiro, no meu caso. E desde a primeira sessão, foram 4 sessões que ele aplicou comigo. E eu fui testando os alimentos e eu não tinha mais reação. Você perdeu a intolerância à lactose? Sim, eu não tenho mais as reações. Mas por quê? Então você está dizendo que o nosso subconsciente causa até a intolerância à lactose? Porque toda manifestação física no nosso corpo, ela começa pelo emocional. Toda manifestação física.
dores, muitas doenças começam no emocional. Depois, ele vai para a manifestação física. E a intolerância à lactose também. O que causou sua intolerância à lactose? Você pode contar? Não tem, assim, como saber o que causou, porque é um conjunto de memórias que vieram. Então, quando a gente aplica o método, a gente usa o meu método, né? Uma memória referencial. E essa memória vai trazer essas emoções vão trazer outras memórias. Então, vieram várias coisas. Hoje eu não lembro muito bem o que veio. Mas eram muitas questões da minha infância, da minha adolescência. E a gente foi tratando. Então, fiz a sessão. Daí eu fui testar. Fui comer alguma coisa. Aí parece que eu lembro hoje, como se fosse hoje. Eu acho que eu testei um pão de queijo. Eu fiquei esperando para eu ir no banheiro. Eu não fui. Daí no dia seguinte eu não fui. Não foi nenhuma autossugestão de eu acredito que eu não vou no banheiro. Você já não, eu achei que eu ia, porque era tão automático. Era eu comer e eu ia pro banheiro. Era questão de meia hora. Você não ia comer, então, a cuca de maçã que eu fiz pra você? Ai, que tristeza, né? Olha a qualidade de vida que você ganhou. É muita qualidade de vida, exatamente. É nesse ponto que a gente chega, a qualidade de vida. Então, tanto intolerância à lactose, às vezes uma dor na lombar, um problema de gastrite... Dor de garganta. Então tem muitas... Como é que é o que você tem, Ju? Dermatite. Sim, começa no emocional. Uau. Já tratei dermatite. Eu tenho paciente que eu tratei dermatite. Dermatite, psoríase. Então a gente vai seguindo a manifestação física e essa manifestação física vai trazer as emoções. As emoções trazem as memórias anteriores e a gente atualiza essas memórias, porque o método que eu aplico é regressão e atualização de memória. Eu vou ter que fazer essa pergunta, Ju. Pergunte. Não, mas calma, antes de eu te perguntar, tem mais alguma coisa? Porque eu te interrompi, eu fiquei muito curiosa com isso de você ter curado a sua intolerância à lactose, mas termine de contar sobre então, você. Depois disso, eu falo que tudo acontece quando tem que acontecer, né? Então, depois de eu passar por esse processo, meu professor, ele lançou uma turma. E eu fiquei lá, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu ainda estava no outro emprego. Aí eu fui na fé. Você estava trabalhando no banco? Aí eu tinha entrado numa financeira, então eu trabalhava na área de gestão de riscos e compliance. Só que eu não estava feliz, a minha mente tinha expandido tanto que eu não cabia mais naquele lugar. Era como se eu ficasse muito fechada num lugar, sabe? Uhum. E não era aquilo que eu queria para mim, mas eu não sabia também o que fazer. Não era o que você queria, mas não sei o que eu quero também. Eu não sabia para onde ir, né? Então, eu sou maquiadora também, mas eu queria ajudar as pessoas de outra forma. E daí, a hipnoterapia chegou dessa forma para mim. Então, depois de eu fazer, de eu passar pelo processo, eu fiz a formação. Aí, eu já saí atendendo. Foi, assim, muito rápido. Nossa. Eu fiz a formação e eu já tinha 2 amigas que queriam ser atendidas. E daí eu comecei e fui destravando. Faz quanto tempo que você está atendendo? Faz 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio, mais ou menos. Uau. 1 ano e meio, 1 ano e pouco, assim. 1 ano e 3 meses, eu acho. E com a hipnoterapia, eu desbloqueei muita coisa em mim também. Você aplica auto-hipnoterapia? Eu aplico auto-hipnose comigo. Mas auto-hipnose? Isso. Quer perguntar de novo? Olha lá uma borboleta. Aonde? Toby, vai lá. Meu Deus, como ele fica agitado. Aonde que tem a borboleta? Ela só tá te distraindo enquanto ela toca os bichos daqui. Ah, entendi. Nossa, ele anda, não para, né? E eu disso. Dá pra tratar o TDAH na hipnoterapia? Sim. Eu tenho paciente TDAH. Eu tenho pacientes TDAH. Sim, com certeza. Porque E aí você deixa de ter TDAH? Não é que deixa. Dá para tratar, mas a gente tem que olhar para várias questões, sabe? Mas sim, tem pessoas. O meu professor, ele tinha TDAH. Ele tomava. Acho que é Venvance que toma. Eu não lembro o nome do remédio. Estão tratando várias memórias, ele não tem mais, sabe? Nossa. Então eu aplico auto-hipnose. E outro hipnoterapeuta, eu tenho 2 hipnoterapeutas que aplicam comigo. Porque é diferente quando a gente faz auto-hipnose quando outra pessoa conduz. Né? Então, eu consigo acessar muito mais memórias com outra pessoa me conduzindo. Então, um exemplo, assim, acho que faz umas 3 semanas eu estava com meu peito muito trancado e outra hipnoterapeuta olhou para isso comigo. Então, ela tratou isso em mim. Eu já não acordei mais com falta de ar. Todos os dias eu acordava com falta de ar. A gente seguiu e o que vieram, nesse caso? Vieram muitas memórias de medo. E daí, quando a gente vai pesquisar algumas causas emocionais, é muito relacionado a medo. Uau!
Aham. Então, vou perguntar então. Pergunte. Eu imagino que muitas pessoas pensam que, eu não vou fazer hipnoterapia porque é uma coisa holística, é uma coisa religiosa, sabe? Espiritual, coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. E isso é verdade? Não, não é verdade. É um tabu aí, hein, galera? É um tabu. É um tabu porque a gente não trata, principalmente, a gente não traz a questão da espiritualidade. O método que eu aplico é baseado em neurociência e fisiologia. Então, não tem nada de espiritual, de holístico. Normalmente, eu pergunto para a pessoa se ela tem alguma crença e tal, alguma questão, mas é só por curiosidade mesmo. Mas já para barrar isso, né? E a pessoa fica 100% do tempo consciente também. Então, o que vão trazer as memórias anteriores são as emoções. É tudo baseado em emoções que a gente trabalha. Então, não tem nada de holístico, nada de espiritual, podem nada fazer disso. Tranquilamente, independente das crenças. Exatamente. Mas eu falei, podem fazer tranquilamente. Mas aí eu penso, tem algum efeito colateral, alguma coisa que as pessoas precisam se preocupar quando vão fazer hipnoterapia? Não, que eu posso ficar... Eu tô fazendo perguntas como se fosse vocês, hein? Porque eu já resolvi umas questões aqui na hipnoterapia. Eu tô muito bem resolvida com o meu resolvido. Mas, assim, tô fazendo aqui a advogada, sabe? Eu posso, Ju, fazer uma hipnoterapia e eu esquecer tudo, ou falar algo que eu não quero falar, ou passar a senha do meu cartão de crédito pra você pagar meus boletos, que vai ser só assim agora. Ou alguma coisa assim, eu sair andando, perder o controle de mim, sabe? Eu posso? Não. Nesse método que a gente aplica, não. Tem as hipnoses de diversão, só que é algo que é muito pontual. Por exemplo, você tomar água e a gente e a gente te induzir que você está tomando uma bebida. Um exemplo, né? Tem algumas hipnoses de diversão, mas isso não é o que eu aplico, né? Então, isso é mais para entretenimento, né? Então, eu fiz esse de diversão. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu gravei com o Pyong Lee também, que ele fez. Isso, ele faz a de diversão. Exatamente. Essa é a de diversão. Bem engraçado. Só que é algo que é pontual. Logo você volta, sabe? Então, a pessoa te dá um comando, o hipnólogo, ele vai te dar um comando e você vai voltar. E se ele não tiver esse comando, logo você já volta, né? É diferente. Então, essa aqui eu aplico, não. Você fica 100% do tempo consciente. Então, não tem problema nenhum, você não vai me passar senha, nada disso. E você lembra da sessão, né? Você passou pela sessão e você lembra tanto das memórias. Às vezes as pessoas me mandam mensagem. Nossa, eu fiquei pensando naquilo, daí me veio outras memórias e tal. Então, eu acho muito legal essa troca com os pacientes também, né? Porque a pessoa começa a perceber as suas emoções também, né? E por que ela reage a muitas questões? Peraí, eu passei aquilo, será que isso tem a ver com aquela coisa? Sabe? Então, a pessoa já começa a se perceber também. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque ela lembra de tudo. Então, lembra de tudo que a gente passou na sessão. Mas isso não acaba sendo um processo também muito doloroso, difícil, você lembrar de tudo, às vezes visitar alguma memória muito difícil? Isso não pode... Não, porque assustador. a gente fecha todas as memórias. Todas as memórias que vierem, a gente vai fechar. A gente não vai deixar nenhuma memória aberta. Então, para não ter esses gatilhos. O que pode acontecer, se ela lembrar de algo que traga alguma dor, a gente vai trabalhar na sessão, aquilo, sabe? E eu também já ensino a fazer auto-hipnose para os meus pacientes. Veio uma memória, você já aprende, já faz auto-hipnose, já resolve ali na hora. Ou se não, traz para a sessão e a gente trabalha aquilo. Então, às vezes, vêm as memórias, mas durante a sessão eu fecho todas, para não deixar nenhum gatilho aberto. Mas você chega nelas. Chego nas memórias, e muitas traumáticas. Porque a gente vai na raiz. Então, o negócio é resolver lá na raiz. Então, vai vir trauma, pode vir memória mais dolorosa, mas a gente vai fechar todas. Uau! A cara dela travou aí. Eu fui uma pessoa que eu fiz, o quê? 2, 3 sessões com eu você. acho que foram 2 ou 3. Aí eu me dei alta, gente. Me dei alta. Eu liguei pra Ju e falei, olha, eu amei. Me ajudou muito. Tô ótima, que é o que eu já fazia com a terapia também. Porque, às vezes, acessar algumas coisas acaba sendo um pouco difícil também, né? E daí Tem a fuga. Tem algumas pessoas que têm fuga. Acho que eu fugi um pouco, mas ainda assim, as minhas 2, 3 sessões foram muito válidas. E, gente, é uma loucura. Você quer saber a minha experiência? Eu acho que eu não te dei um feedback depois, né? Eu quero saber. Desse. Quero saber. Gente, conte. eu fiz uma sessão, porque, assim, a Ju, ela vai te levando na hipnose, ela fala assim,
que a gente vai resolver hoje? Eu quero resolver a minha crença de merecimento. Eu não lembro qual que era no dia, assim. Também não lembro agora. Mas ela falou assim, vai no momento da sua infância onde isso aconteceu pela primeira vez, talvez? Quando eu faço a regressão, a gente vai trazendo a primeira infância. E aí ela começa a contar e ela te coloca num estado de concentração ali, você tá bem confortável. E no começo é um pouco assustador. A sensação que eu tenho é tipo assim, nossa, não vai vir memória nenhuma. Ai, eu fico pensando assim na minha vida. E aí ela fala, 10, 9, 3, 1. E aí vem uma memória. Ela começa, na minha cabeça pelo menos, ela começa a construir aos poucos. Assim, eu vejo uma porta. O que é essa porta? Aí eu vejo... Daí começo a lembrar da cena inteira que aconteceu na minha infância. Aí ela... Beleza, eu vi uma cena lá e tal. É o que eu lembrava dela. Agora você vai pra uma mais cedo. Aí fui pra uma mais cedo. Aí eu tava lá com 3 anos. Agora você vai pra uma mais cedo. Não lembro de mais cedo, de 3 anos. Aí não fui precisa lembrar. Gente, eu juro pra vocês que nessa sessão, teve uma hora que eu é muito doido de explicar isso, calma. Primeira sensação que eu tive quando eu fui pra essa memória foi a textura da cobertinha. E foi uma coisa que eu senti, eu falei, nossa, que gostosinho, que textura gostosa. Segunda coisa que eu vi foi uma luz entrando pela janela. E aí, daqui a pouco, eu vi a minha mãe fazendo alguma coisa do lado, assim, dobrando alguma coisa. E aí eu entendi que eu era um bebezinho, gente. Isso. Eu falei, meu Deus, eu sou um bebezinho. Nossa, minha mãe tá ali dobrando. Que gostoso. A sensação que eu tive naquele momento foi, que gostoso tá vivo, né? Olha a textura da coberta, é tão bom. É tão bom, que coisa boa. E talvez uma coisa que eu tava tratando nessa questão é porque, assim, a minha mãe, ela me teve muito nova. Então, e não foi planejado. Então, eu sempre fiquei com essa questão de, nossa, ninguém me quis. E eu era aquela criança que qualquer briga que dava com a minha mãe, eu falava assim, mas foi você que me fez, eu não pedi pra nascer, e não sei o que lá. E aí isso acaba trazendo umas travas, que agora eu não lembro nem que trava que era, mas resolveu-se. E eu pensei, foi um momento que eu falei, nossa, eu sou um bebezinho aqui, é tão gostoso tá viva. E aí a Jucimara, não satisfeita, ela falou assim, agora vai pro momento antes. Eu falei, ela tá de brincadeira, cara. Ela tá de brincadeira, que momento antes que eu vou? Gente, eu juro pra vocês, eu me vi um espermatozoide. Eu lembro dessa memória. Eu falei, caraca, eu sou um espermatozoide. Ui! Aí eu tava lá correndo, né? Competindo, né? Com os espermatozoides. Não interessa, a imaginação é minha, me deixa. Eu tenho uma imaginação fértil. Às vezes pode ser imaginação ou é verdade mesmo? Depende. Porque aí eu acho que eu não tinha nem... vai trabalhar. Não tinha nem cérebro pra... Tudo que vem a gente vai trabalhar. Independente do que deseja. Foi a coisa mais aleatória que eu vi na minha vida, mas foi a coisa mais significativa. Isso virou uma chave que foi gerando um efeito em cadeia nas minhas crenças depois. É claro que depois eu tive outras coisas pra trabalhar. Mas eu nunca mais falei ou pensei algo do tipo assim, eu não tô aqui, eu não pedi pra nascer. Então, eu vi isso naquele momento e foi no momento que eu entendi. Não, eu briguei pra caramba. Nossa, eu corri pra caramba. Sim. Sabe, me empenhei pra ser aquele espermatozoide entrando naquele óvulo. Tinha um monte de outro. Eu poderia ser qualquer outra pessoa. Então, daí ela volta, né? É muito legal que funciona assim a ressignificação, né? Você vive aquilo e depois ela vai fazendo um reverso. Daí você volta por 3 anos. A gente vai atualizando daí. É isso. E quando eu voltei por 3 anos, eu pensei, não, é maravilhoso estar viva. Eu quis muito estar viva. Eu quis estar viva. Não foi uma escolha da minha mãe, não interessa. Eu não preciso da autorização de ninguém para estar existindo, para aproveitar, para aprender, para estar vivendo, para estar existindo nesse plano. Não preciso disso. Isso resolveu um nível de carência, assim. Eu fiquei, nossa, sabe? É surreal, gente, sério. Só experienciem isso. É claro que acessamos lembranças muito difíceis, muito dolorosas. Sim, vieram bastante. Mas é interessante porque é uma coisa que aconteceu ali em uma sessão. E olha a mudança que isso causou. Eu tenho 33 anos e eu poderia ter passado a minha vida inteira. Eu poderia estar lá com 50, 60 anos ainda pensando isso, sabe? É libertador. E tem muitas memórias. Você falou que eu vou levando sempre antes, né? Porque eu tento conduzir
até a primeira infância, que é do 0 aos 5 anos. Então, a gente já tem memórias da barriga da mãe também, né? Então, muitos sentimentos que as pessoas carregam é lá da gravidez. Às vezes é uma gravidez que foi indesejada, às vezes é uma gravidez que foi desejada, mas a mãe passou por muitas situações que não foram muito boas. Ou vem aquele medo, principalmente quando é da primeira viagem, né? Nossa. Será que eu vou dar conta? Será que não? E tem as mais dolorosas ainda, porque tem mães que passam por muitas questões mais pesadas, né, durante a gravidez. Eu vi isso numa sessão com você, no meu parto. Eu me vi no meu parto, gente. Também tem memórias E é muito louco, assim. porque você pode até não visualizar a cena inteira, porque não tá claro, mas vem o sentimento. E o meu parto fundamental, vir o sentimento. Foi tão doloroso, sabe? Uhum. Foi tipo assim, estou nascendo. E eu lembro que eu comecei a chorar e ela me deu um lencinho. E eu, tipo, por que eu tô chorando? E não sei nem se foi depois do lencinho. É muito intenso. Mas... É porque a gente fez presencial e acho que a gente fez online também, se não me engano. Nos dois jeitos, assim. Uhum. E eu entendi que aquela dor do meu nascimento, que eu sempre achei que era minha, era da minha mãe. Porque o meu parto, a minha mãe, ela me teve sozinha, o meu pai estava em outra cidade, e ela era novinha demais, sabe? Então, que assustador que foi pra ela, sabe? E a carga que isso trouxe pra mim, assim. Pra você? E eu tive uma percepção da minha mãe também, passando por isso, muito Você começa a perceber diferente. de outra forma, né? É. Eu acho que você olha, as pessoas acabam olhando para pai e mãe de outra forma. Depois que passa por um processo muito mais empático, né? Isso. E tem muito sentimento que é da mãe, que a criança trouxe. Então, muitas vezes caímos ali em memórias que a criança viu a mãe chorando, a mãe triste, e ela quer salvar aquela mãe. Aí a gente começa a inverter os papéis. E, sem perceber, inverte os papéis. E traz uma carga muito grande. Aí vai trazer essa carga o quê? Para o seu casamento, para quando tiver filhos e tal. Então, tem muitas coisas. Os nossos comportamentos hoje são reflexos das nossas memórias no passado. É tudo reflexo do passado. E isso vai se reverberando, né? Então, por exemplo, você passou por uma questão lá de rejeição, que é muito forte, né? Então, por exemplo, a mãe se sentiu rejeitada, daí isso passou para a criança. Ou a criança não era bem-vinda, se sentiu rejeitada. Aí aconteceram situações na vida que foram fortalecendo aquela criança e aquela situação. E daí hoje, se ela precisa ir para o mundo, ou ela precisa passar numa entrevista de emprego, ou precisa ir para a internet, o medo, a ferida da rejeição, ela é muito maior. Então fica muito grande, principalmente para quem se expõe hoje, né? Mas até numa entrevista de emprego, ou se posicionar dentro do trabalho, do local de trabalho, tem pessoas que não conseguem se posicionar dentro de um casamento, de um relacionamento. E aí a pessoa pode tentar 1 milhão de técnicas diferentes que trabalham ali mais na superfície, né? E não que elas não funcionem, mas se for algo desse nível tão profundo, vai ser muito paliativo, né? Pode resolver ali naquele minuto, aí daqui a pouco você tá travada de novo. Exato, porque daí o corpo também vai manifestar, né? Então, muitas pessoas que guardam as emoções para si, elas têm muitos problemas nas vias aéreas. Garganta, ela não consegue se expressar. Ou também pessoas que ficam pleníssimas, só que por dentro elas estão se mordendo. Elas estão morrendo por dentro, porque não conseguem expressar aquela raiva, aquele sentimento que ela tem, ou falar o que ela pensa. Então, muitas pessoas não conseguem falar o que pensam. Que vergonha, né? A gente ter fugido da terapia, né, Ju? E agora escutando isso. Você tem dermatite? Eu não lembrava que você tinha. Não lembrava. Mas ela não estava atacada. Foi no início do ano que a gente fez, né? Acho que foi no início do ano, né? Eu não lembro. Acho que sim. Acho que sim, né? Eu sempre fui muito durona, assim, sabe? Eu acho que isso é um erro que as pessoas podem cometer também, no sentido de... Não, eu vou resolver intencionalmente, vou resolver sozinha, vou assistir umas palestras lá e... A gente tenta resolver sozinho, mas muitas vezes não consegue. Algumas coisas até sim, você evolui sim, mas... Algumas outras coisas você não consegue e, às vezes, para você manter, você acha que está conseguindo, mas você está despendendo um nível de energia, um gasto ali para fazer algo que não é tão natural. É diferente de quando você vira a chavinha e aquilo você já nem pensa mais. Não é sabe, agora eu vou me posicionar. Não, se você vira essa chavinha, agora você já só se posiciona, sabe? Você vai lá e fala. Vai lá e fala. Exatamente. Tem muitas questões que as pessoas trazem para mim. E depois que a gente olha na sessão, fala, agora você vai fazer um teste.
né? Então, por exemplo, eu tenho um bloqueio para gravar vídeo. Então, você vai gravar um vídeo, vai se observar e ver qual que é o sentimento, né? Então, a gente sempre vai fazendo esses testes, por quê? Tem que se expor àquilo que a gente está tratando para ver se tem mais algum sentimento. Porque antes podia ter um sentimento e depois vai ter outro. Ou não, foi leve. Eu consegui ir lá e foi leve, né? Eu consegui me posicionar, eu consegui, às vezes, passar por uma entrevista de emprego, eu consegui falar e foi leve para mim, eu não fiquei mal, né? Não deu aquela angústia, aquele nervosismo, aquela questão que trava mesmo, né? Uhum. Porque uma ansiedade é normal, a ansiedade ela é natural. O problema é quando ela trava você. O medo é a mesma coisa, o medo ele tem para nos proteger, ele existe para nos proteger. O problema é quando ele bloqueia a gente, quando ele trava, quando é em excesso. Aí trava, a pessoa não consegue fazer nada, ela congela, não faz nada. Nossa, sim. E falando em criadores de conteúdo, né? Que bloqueios você percebe que mais acontecem em pessoas que trabalham com a criação? Vários, tem vários, mas eu acho que tem muito a questão de falar nos stories, gravar vídeos. Muitas vezes tem criadores de conteúdo que eles conseguem vender muito bem o produto dos outros, mas quando é para vender o seu, não consegue. Trava. Eu sou um pouquinho assim. Né? Quando eu Então, gosto de algo, eu saio divulgando para todo mundo. sai divulgando. Evangelizando quase. Se eu gosto de um produto, de uma marca, eu... É muito fácil para você leve falar. Para você leve falar do produto do outro. E mas falar quando é da seu. gente, né? Acaba entrando num lugar de... Tô sendo desumilde aqui. Eu ia te perguntar, como que é o sentimento, assim, quando você quer... Se for para você vender um produto teu, a tua mentoria, que agora você é mentora, você sente esse desconforto? Como que é para você? Ou sentiu no início? Senti no início, assim. Eu sinto que agora eu tô começando a destravar muitas coisas, tá sendo bem legal. Mas no início também vinha o perfeccionismo, sabe? Era mas outro como ponto que eu que eu ia vou... chegar. O do outro eu tô vendo. E a gente olha pro outro geralmente, né? Com mais... com menos essa carga de julgamento, sabe? A internet, ela trouxe muitas questões que já existem há muito tempo, mas ela escancarou isso. É a comparação, tem muito, e não só para criador de conteúdo, nas pessoas no geral. Então, tem muito a comparação, porque a internet, ali principalmente o Instagram, não é nem 5% da vida da pessoa. Então, eu já atendi pessoas que eu precisei olhar para essa questão do celular. Então, a pessoa chegava em casa, ela ia ver stories e via a família perfeita e olhava para a família, tipo... Peraí, eu não tenho, a minha família não é assim. Solta esse celular um pouquinho. E ficava... exatamente. Então, daí a pessoa ia se deixando de lado, se descuidando, ou olhava ali o marido... Cara, mas ele não é que nem aquela família lá, né? Então, assim, é muita comparação... das pessoas olhando ali os stories. A pessoa se preocupa muito em ver a vida do outro e não olha para a sua vida. Aí traz muita comparação também. Comparação de corpo. Então, a gente sabe na internet, tem muita edição. Então, as pessoas veem outras pessoas muito perfeitas, a pele perfeita, o corpo perfeito. E quando vê ao vivo, peraí, não era tanto assim. Uhum. Então, eu acho que isso também bloqueia muito as pessoas, vem muito essa questão de comparação. E para ir colocar conteúdo, né? Para fazer conteúdo, gravar conteúdo. Eu passei por isso. Eu precisei desbloquear muita coisa para eu ir para os stories, para eu falar do meu trabalho, que eu confio 100% no método. Só que eu não consegui expressar isso. A potência desse método, o quanto eu consigo desbloquear a pessoa em poucas sessões. Então, eu mesma precisei trabalhar isso em mim. Então, eu ia lá, eu gravava e eu era muito perfeccionista. Muito. E eu era muito cobrada. Nos meus empregos, o que eu fiz? O que aconteceu, que eu percebi depois? Eu atraía chefes que cobravam demais. Eita. E eu tinha que ser muito perfeita. Só que essa perfeição veio desde a infância. Aí, quando eu vou para a internet, o que acontece? Gravava... Eu ficava vendo de novo o vídeo, eu me comparava, eu achava todos os defeitos e eu não postava. Então, só que daí, como é meu trabalho, eu precisava expor e assim, eu precisava estar à frente, porque a pessoa precisa se conectar comigo. Para fazer, eu acho extremamente importante. Quando você vai fazer uma terapia, você tem que se conectar com a pessoa. Nossa, ainda mais essa que você vai falar dos que vão vir memórias. As suas tretonas, assim,
taças. Exatamente. Então, por exemplo, tem homens que preferem se tratar com homens, mas eu também trato homens, mas o meu maior público é feminino. São mulheres. E vem memórias muito dolorosas, não adianta. Então, vai vir e a gente vai ressignificar. Só que vem muita coisa, né? É como se você abrisse uma caixinha lá e começa a sair um monte de coisa. Um monte de coisa feia, mas é isso. Só que não precisa se preocupar, por quê? Você já viveu aquilo. Aquilo já está dentro de você. Então, tem pessoas que às vezes têm medo. Ai, mas eu tenho medo do que eu vou acessar. Mas já está lá. E aquilo lá está impactando a tua vida hoje. Aquilo lá está te travando uma forma. Sim, porque assim, tem pessoas que falam, olha, eu não lembro da minha infância. Então, o cérebro dela deu um jeito de ocultar aquilo, deixar guardado lá numa caixinha, mas não quer dizer que você não lembra, que você não viveu aquilo. Mas e uma questão assim, sei lá, É muito comum. E depois, tipo assim, se meu cérebro escondeu e eu não sabia que eu tinha passado por isso e eu sigo vivendo lá, do biru. E aí, agora eu sei. Não tem problema, porque a gente vai ressignificar aquilo que aconteceu. Só que Mas é hoje... certeza que a pessoa vai conseguir ressignificar? E Sim. se ela sair sem conseguir ressignificar? Não sai sem ressignificar. A gente não sai de uma sessão sem neutralizar aquele sentimento, aquela emoção daquela memória. Então, a gente vai neutralizar. E entrando nessas memórias que são mais dolorosas, infelizmente, é muito comum. Então, eu posso te afirmar, de 90% das minhas pacientes, alguma delas já passou por algum tipo de abuso. Então, é muito comum. Foi algo que, quando eu comecei a trabalhar com isso, no início, foi pesado. Eu falei, nossa, eu não imaginava que tinha tanto isso. Só que é cura, né? Então, você cair nessa memória, a gente precisa ressignificar por quê. Normalmente, é uma mulher que, na vida adulta, isso que aconteceu com ela impacta na vida dela hoje. Qual que é o efeito colateral disso acontecer na vida de uma mulher? Tem vários. Então, por exemplo, muitas vezes ela esconde o corpo, não consegue usar decotes, ou ela não se consegue protege. perder peso também, né? Isso acontece muito, Muitas vezes, ou não consegue perder peso, ou não consegue ganhar peso, pode refletir no peso também. Uhum. E na parte sexual, né? Então, ela tem muitas questões sexuais que eu tenho atendido isso também. Então, quando a mulher tem algumas questões sexuais, ou ela não gosta de algumas coisas na cama, ou ela nunca conseguiu ter prazer na cama, não gosta de toque. Então, normalmente, mulher que não gosta tanto de toque, ela passou por algo, né? Não gosta de abraço, não gosta de preliminar, não gosta de várias questões. Ou não consegue ter prazer, nunca teve prazer na vida. Nem sabe o que é ter um orgasmo. Então, isso é muito real, né? E muitas vezes ela faz por ter que fazer, digamos assim, né? Por cumprir tabela ou tal. Nossa. Então, ela não descobriu o prazer, né? Então, é muito isso. Porque ela teve um bloqueio lá no passado. Ela teve alguma questão, sabe? Então, quando a gente volta lá... E é um assunto bem delicado, mas é muito comum. E muitas vezes ela não precisa ter sofrido o abuso em si. Às vezes é um toque, um colocar no colo, passar a mão. Isso já é um abuso. E abuso psicológico também, né? Então, a menina começou ali a desenvolver o corpo. Aí, às vezes, alguém próximo já falou, tá aparecendo ali, né? O peito tá crescendo, tal. Então, ela já fica... exposta de alguma forma, ela vai dar um jeito de esconder o corpo. Pode deixar ela... Até o comentário. Exatamente, até o comentário. Tem idades que as pessoas ficam mais propícias a desenvolverem certo... Tipo, uma ligação entre a trava que ela tem hoje e o momento onde ela sofreu a idade abuso. mais crítica? A gente trabalha com a idade crítica, que é do 0 aos 5 anos. Por quê? Porque é quando o cérebro da criança está se formando. Então, tudo que acontece nessa fase, até os 5, 7 anos, a criança absorve de qualquer jeito. Então, ela interpreta o que aconteceu com ela de qualquer jeito. Ele é uma e página aquilo em branco. vai formar... É uma página em branco, exatamente. E aquilo vai começar a formar a personalidade dela. Depois dos 7 anos que ela vai se formando a personalidade dela baseada naquelas memórias anteriores. Né? Então, principalmente, se uma criança passa por algum tipo de abuso nessa fase, é pior ainda. Mas em qualquer fase às vezes é um comentário. Às vezes é um comentário, você está se expondo muito. Ou você não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. E aí você tá adulta, você nem lembra, né? Não lembra? Daí você volta nas memórias, tá lá. Isso é algo que eu não conseguiria acessar numa terapia tradicional, conversando com o psicólogo, né?
Você acha que a hipnoterapia ela substitui o psicólogo ou acaba sendo complementar? É complementar. Não substitui, porque eu falo que até pacientes que chegam para mim que falam que já estão fazendo terapia, eu falo para continuar. Porque você precisa falar. Você precisa conversar. Agora que eu sei, lembrei, quero falar sobre isso. E uma sessão, né? Exatamente. A minha sessão, a gente tem um bate-papo inicial, mas o meu foco não é você me trazer tudo do teu dia a dia. Eu preciso ir direto na raiz do que está acontecendo. Então, essa semana eu tive um BO aqui no meu trabalho, eu preciso resolver. Ou eu estou com um BO no meu relacionamento. Então, muitas vezes eu inicio um tratamento para tratar uma questão daquela pessoa, e daí no meio do tratamento ela, olha, sei lá, briguei com meu marido, briguei com alguém, eu não estou bem. Eu vou ter que olhar para aquilo. Eu vou precisar. Olha, tudo bem, a gente iniciou tratando uma questão, mas agora a gente precisa olhar para essa. Eu tive um problema no meu trabalho, e daí a pessoa está ansiosa, está estressada. Eu falei, vamos trabalhar isso. Né? Então, é muito cíclico isso, sabe? Então, aí a vida é assim, né? Às vezes acontece tudo nessa vida, né? A galera tende, às vezes, a polarizar, né? Parece uma característica do ser humano fazer isso um pouco. E aí sempre tem a rixa, né? Tipo, a famosa que é inimiga da outra famosa, elas estão brigando. E isso em tudo. E na terapia também, né? Tem pessoas que falam assim, não, o psiquiatra sim, o psicólogo não. E você acha que tem algum tipo de terapia que você não indica? Não tem. Eu acho que a pessoa tem que seguir, tem que se achar no que faz sentido. Porque eu mesma já passei por vários tipos de terapias e uma complementou a outra. Então, eu tenho pessoas que olham por mim de pontos de vista diferentes, né? E hoje eu sou muito curiosa, porque eu quero aprender cada vez mais, né? Então, eu vou estudando cada vez mais para entender muita coisa. Tanto as imersões que eu participo, eu vou me desenvolvendo por isso, né? Peraí, aquela pessoa tem um outro ponto de vista, deixa eu olhar para isso. Então, quando começou a vir muitas questões de relacionamento para eu trabalhar, para eu tratar, eu falei, peraí, eu vou olhar muito para o relacionamento agora. Preciso entender. Quando veio muito para tratar o feminino das mulheres, né? Toda a parte sexual, peraí, deixa eu olhar para isso também. Vou me aprofundar mais nisso, né? Então, eu acho que uma terapia vai complementando a outra, né? Então, é muito do que você precisa tratar, né? Então, se eu tô há anos na terapia, eu ainda tenho um trauma, uma questão que não foi vista, talvez eu preciso ir direto na raiz. E talvez aquele profissional não está conseguindo ir na raiz, né? Então, e você não precisa saber qual é a raiz. É a tua emoção e a tua mente que vai trazer. Isso que é muito importante. Porque às vezes a pessoa, mas eu não lembro de nada relacionado a isso. Não precisa lembrar. É justamente. É aí que tá o ponto, né? Não lembro. Você não precisa ficar ligando o que é, sabe? Até para eu passar pelo tratamento, às vezes eu fico racionalizando demais, né? Daí quem tá aplicando não racionaliza. Agora você tá passando pelo tratamento. Vamos embora, deixa aí. Porque às vezes a gente quer controlar o processo. Então, eu penso assim, eu como profissional, às vezes a gente quer controlar o processo. Não, você tem que soltar e deixar vir. Deixa vir a pessoa, né? E a tua mente vai te trazendo as memórias. E as minhas normalmente são bem fortes. Deixa eu ver. Nossa, agora eu já me perdi onde a gente É isso que você trouxe, que a gente estava falando aqui no off, agora sobre o último podcast que gravamos com a Cláudia, né? Sobre o medo de se posicionar, querer ser boazinha demais. Quais são geralmente as origens disso no subconsciente? Normalmente uma criança que foi muito calada. Normalmente uma criança oprimida. Que foi muito calada na infância, foi muito oprimida. Muitas vezes passou por bullying. Não, a gente nunca diz que isso é por causa daquilo, mas é que é muito comum nos atendimentos que nós temos. Então, o medo de se posicionar, querer agradar ou não conseguir expor sua opinião é porque foi uma criança muito calada na infância. Você não pode chorar. Engole o choro. Não, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. E isso não vem só dos pais. Escola também. Então, muitas vezes, quando começa, né? Eu não lembro em que idade que a gente começa lá a apresentar trabalho lá na frente. Você está se expondo de alguma forma. E daí, muitas vezes, outras crianças começam a rir. Ou eu sempre sou a última a ser escolhida, então já se sente rejeitada. Então, tem várias questões, sabe? Então, é muito... Uma criança não podia se posicionar, não podia falar o que pensava. Ou tinha medo, apanhava muito. Isso é muito comum. Então, eu não podia fazer nada que eu já estava apanhando. E isso vem muito forte nas memórias, muito forte. A questão de apanhar, assim. Então, não quer dizer que não pode. A gente precisa olhar para isso.
né? Então, por quê? Daí ela vai se posicionar no inconsciente dela. Peraí, se eu me posicionar, eu vou apanhar. Ou se eu me posicionar, eu vou ser rejeitada. A gente trabalhou isso na nossa terapia. Trabalhou? Eu me lembro de você me falando isso aí, de olha, não vai acontecer nada se se posicionar. Você não é mais uma criança. Uhum. Só que o que tá te guiando são suas memórias. Nossa, e você se sente uma criança. Você começa a ver que no final você continua sendo aquela criancinha com todos Aquela aqueles que te traumas, guia. só que vivendo o joguinho adulto. Uhum. Então, você que está na internet há mais tempo, né? Quando você vai para a internet, você está aberta a receber qualquer tipo de comentário, hater. Então, eu acho que para vocês que criam muito conteúdo, né? Influenciadores e tal, eu acredito, né? Que vem muito isso forte, né? Peraí, se eu falar o que eu penso, vou receber hater? Então, eu já atendi pessoas que se posicionavam na internet, que tinham um perfil grande, de repente recebeu hater ou aconteceu alguma situação que não conseguiu mais e travou. Então, não consigo mais voltar para a internet por conta de tal coisa, né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? Porque vai vir, e daí vem o medo da rejeição, vem o medo de várias questões, né? Então, ou se eu vender o meu produto, eu vou ser rejeitada. Não é todo mundo que vai comprar, porque não é todo mundo que está pronto para comprar. E não é por isso que você foi rejeitada. Talvez só não seja um momento da pessoa adquirir o produto. Nossa, e é muito louco isso, porque tem aquilo, né? Que 90 e poucos% das nossas ações, porque o nosso São cérebro, inconscientes. ele quer economizar energia, sabe? Ele é uma É maquininha. 95%, se eu não me engano. Mas Então, gente, o que nos guia é o inconsciente, não é o consciente. a gente vai aprendendo, ele vai aprendendo umas coisinhas e ele fala, pronto, tá configurado. Aí tá configurado, são poucas decisões na vida que a gente toma 5%, gente. 5%. Das O nossas que são ações esses são 5%? conscientes. São ações mais conscientes, tá? Mas a maioria é inconsciente. A maioria é inconsciente. É você ir lá, você aprendeu a fazer o bolo. Daqui a pouco você está fazendo de forma automática. Aprender a dirigir. Vamos aprender a dirigir. Vamos usar o exemplo da direção. Quando você vai e faz autoescola, você pensa, peraí, eu preciso ligar o carro, eu preciso engatar primeiro, mas para engatar primeiro eu preciso pisar na embreagem. Não é assim, você vai passo a passo. Para você configurar o cérebro é o consciente, depois ele já vira dirigir inconsciente. Exatamente. De repente, você começa a dirigir e você não precisa mais pensar quando você tem que trocar de marcha. Não, peraí, eu tô na primeira, daí vou pra segunda, vou pra terceira, pra quarta, não é assim Daqui a no pouco início? o carro, ele parece uma parte do seu corpo, é incrível. Não é isso. Então, é a mesma coisa. Ou quando você aprende um esporte novo, né? Ah, vou aprender a nadar, vou aprender algum esporte novo. No início, você faz muito, não, peraí, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo. O passo a passo. De repente, você tá fazendo tudo automático, é isso. Escovar os dentes. Ah, você vai ensinar a criança como que escova os dentes. Hoje é automático, você acorda, já vai escovar os dentes. Você nem pensou naquilo. Então, é muito isso, sabe? Então, primeiro é consciente, depois já vira inconsciente. Tudo. E por que é tão difícil pro nosso corpo desenvolver ou ir pra academia inconsciente, daí de repente eu só tô na academia, sabe? Uhum. Mas aí a gente já vai pra uma questão de... Que gasta bateria, teu corpo não quer gastar essa bateria. Exatamente, mas aí a gente entra em outras questões, né? Uma procrastinação, talvez não queira ir para academia, então a gente trabalha isso também, né? Então, por que eu não quero ir? Porque ele traz um desconforto também, né? Talvez vai trazer uma dor, talvez, né? Tem pessoas que muitas vezes se sentem desconfortáveis na academia por conta de roupa ou não gosta de se expor ali. Né? Então, acaba procrastinando. A gente olha muito para procrastinação. Ah, não quero mais ir para academia. Por quê? Porque até você ocupar toda a sua agenda com coisas aleatórias, é preguiça de fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Daí a gente entra em outra questão. Do que você está fugindo? Por que está procrastinando? O que você iria gravar que podia te trazer de benefício e você está se auto-sabotando? Às vezes é o sucesso. Exatamente. Tipo, o que vai acontecer na minha vida? Se eu levantar dessa cadeira e não botar desculpa em pegar esse novo prato de comida e for lá fazer, o que vai acontecer se eu tiver sucesso? Que desconfortável, que novo. Porque muitas vezes o medo não é do não dar certo. O medo é de dar muito certo. Uhum. O medo é de dar muito certo. Então, é sempre bom você se observar. Peraí, eu tô procrastinando por quê? O que essa minha ação que eu tô procrastinando vai me levar? Tipo, que passo que ela vai me levar? Para onde que eu vou?
Porque às vezes é um degrau que você vai subir e esse degrau depende da tua constância. Então, aonde que eu vou chegar se eu for constante? Se eu for gravar, que seja mais vídeos, se eu for fazer alguma ação. Eu vou bancar essa responsabilidade? Bancar. E tem pessoas que acontece? Quando vai dar um passo muito grande, ficam doentes. A doença vem por quê? É uma autossabotagem. Acaba sendo uma autossabotagem. Ou, já aconteceu de pessoas que eu tratei. Precisou se expor na internet. Precisou gravar um stories que não conseguia gravar, perdeu a voz depois. Foi lá, colocou sua opinião nos stories. Tô dando exemplo de stories, né? Mas, enfim, vídeo e tal. E daí perdeu a voz. Ou ficou com dor de garganta, ou ficou doente depois. Acaba sendo uma sabotagem. E daí, quando elas me trazem isso, né? Olha, você não acredita, aconteceu tal coisa. Eu falei, então, vamos olhar para isso. Ela já, senta aí, vamos voltar na sua infância, onde você aprendeu a fazer sabotagem com você mesma. Tô anotando aqui, a gente vai ver na próxima sessão isso. Então, às vezes é uma sabotagem. A mesma coisa da comida, por exemplo. Quem come, às vezes, não só comida, tá? A gente pode trazer para compras, pode trazer para bebida. Tudo que é excesso, você está colocando as duas emoções ali. Então, será que uma compulsão alimentar, ela vem da pessoa que está comendo as emoções, né? Então, a gente precisa olhar o porquê que está comendo as emoções, o porquê que toda hora está beliscando, o porquê que toda hora está comendo um doce. Né? Então, a gente segue isso também, é a mesma coisa. Teve esses tempos que a gente viu, eu vi uma pessoa, era compulsão por doce, compulsão alimentar, mas era mais doce, beliscar e tal. Daí, nas sessões, ela me trouxe, não, tá tudo bem, não tô querendo comer doce, tava tudo muito bem, né? Você até desconfia quando tá muito bem? Não, mas tá tudo bem, ok, a gente tá trabalhando isso. Foi isso. que você falou quando eu me dei alta? Tudo bem, né? Aí, eu sei que eu comecei a perguntar mais questões para ela, eu falei, tá, você tá colocando, você gosta de comprar muito? Eu comecei a trazer outras compulsões, sabe, nas sessões. Ela, eu não tô comendo doce, mas quando eu fico ansiosa, eu vou comprar. Coloco as coisas no carrinho sem precisar. Exatamente. Porque... É tipo um boy lixo ou mina lixo, você sai de um, vai pro outro, né? Sai de um, vai pro outro. Então, uma compulsão, que às vezes ela não é acontece só alimentar, com o chefe também, né, no trabalho. Exatamente. Ela desconta de alguma forma, né? Então, não, eu coloco ali no carrinho várias coisas e tô comprando. Quando eu vi, já comprei e depois me arrependi. Então, não estava ali no doce, mas a ansiedade, a emoção estava indo para outro tipo de compulsão. Mas o que pode fazer uma pessoa ela não querer o sucesso? Me dá... Eu sei que não tem uma coisa assim, uma causa tá ligada a uma consequência diretamente. Mas eu adoraria. A geminiana fofoqueira que há em mim, adoraria. Você é geminiana também, né? Você é geminiana? Uhum. Sério? Menina, 3 geminianas aqui. A Ju também é, né? Uhum. Ih, esqueci, rapaz, a minha pergunta. Você tava falando o que leva a pessoa a ter medo de sucesso. Ah, sim. Me conta como uma fofoca. Tipo, uma coisa que pode ter acontecido hipoteticamente na infância da pessoa que hoje faz ela ter medo de sucesso? Depende muito. Por quê? Não! O sucesso... vamos lá. O que o sucesso pode te trazer? Para quem? Vamos lá. O que o sucesso pode trazer para você? Liberdade financeira, liberdade de movimentar e construir coisas, grandes responsabilidades. Isso. Aí, a liberdade financeira. Qual a sua referência na tua infância ou na família de alguém que atingiu a liberdade financeira? Nossa, acho que liberdade financeira não tem essa referência na infância, então, não. Quem que você vai deixar para trás se você tiver liberdade financeira? Quem você vai desagradar se você tiver sucesso? Quantas pessoas você vai desagradar se você tiver sucesso? Mas por que a falta de referência de liberdade, pessoas com liberdade financeira da minha infância, significa que eu vou deixar elas para trás? Porque você vai atingir um patamar que talvez ninguém da tua família atingiu. E isso pode ter algumas questões no teu inconsciente ou na tua infância que te bloqueiem. Então, por exemplo, se eu tiver muito sucesso, será que a minha mãe vai me aceitar? Será Como que assim? Tal pessoa vai me aceitar? Será que eu não vou ficar muito distante dessas pessoas? Ou tem outras questões, tá? Já aconteceu da gente acessar em memórias, por exemplo. Pessoas que têm sucesso antes... Hoje eu acho que eu não assisto mais TV, né?
Mas se a gente lembrar lá na nossa infância, quantas pessoas foram sequestradas? Ricos foram sequestrados e daí Não eles entra colocavam na internet. É mais Na fácil o internet não, camelo entrar no céu do que o rico. Não, o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Quem já ouviu essa, comenta aqui embaixo. Quem já ouviu o camelo? Exatamente. Então são várias Só crenças. as famílias que tem- Evangê aí que vão O comentar. camelo entrar pela coisa do céu do que o rico entrar pela agulha. São as crenças. Então, por exemplo, sequestros que aconteciam. E daí passava na TV. Não sei se você lembra, acho que o irmão, não sei se foi do Zezé de Camargo, que arrancaram um pedaço da orelha dele. Foi Ui, muito que famoso, horror! né? Aham. Nossa, não assisto sequestrado. essa TV, não. Aí a pessoa tem uma referência. Nossa, ela viu tantas coisas na TV. Ou às Serei vezes os roubado, pais falaram. sequestrado, traído, Ser roubado, enganado. sequestrado, traído. Pessoas que muitas vezes tinham comércio, por exemplo. Ou passaram por muitos assaltos. Às vezes tem criança que a família passou por muitos assaltos. Ou crianças mesmo da família. Olha, rico não vai para o céu. Ou é muito impossível ter tanto dinheiro. Então, isso são crenças que vão sendo instaladas ou coisas que a criança viveu. Aí, quando ela cresce, para você ter sucesso, para você ter muito dinheiro, é uma crença que está lá. Talvez você não perceba, mas está muito inconsciente aquilo. Ou, se eu tiver muito dinheiro, aí a gente entra também na questão do merecimento. Será que eu mereço ter um carro desse? Ninguém na minha família teve um carro desse. Será que eu mereço mesmo? Né? Será que eu mereço tal coisa? Então, vem muito merecimento também. E com a internet, a gente potencializa muito. Tudo. E os nossos pais, o que acontecia? Tinha que trabalhar muito para fazer dinheiro. Com a internet, nós temos a escala, que você viu esse final de semana, né? Então, assim, a escala, o dinheiro ele pode vir mais fácil, mas não é algo que você aprendeu na tua vida. Precisa se esforçar muito para ter dinheiro. Então, quando a gente fala de dinheiro e de sucesso, tem muitas questões, são muitas crenças, são muitas questões que a criança passou, ou que passou na família, né? Então, sei lá, viu os pais ali contando dinheiro, ou tendo muita dificuldade para pagar as coisas, né? Ou que passou dificuldade mesmo. Então, peraí, eu preciso honrar meus pais, né? Então, é muito inconsciente. Então, eu vou seguir, né? Preciso me esforçar muito. Esse do esforço é bizarro, assim, porque é muito comum. Preciso me esforçar muito para conseguir o dinheiro. Daí, quando ele vem, ele vai embora rápido, né? Então, se eu tiver sucesso, as pessoas têm mais medo de ter sucesso do que não ter. A cara dela. Ela ficou pensando assim. Que loucura, né, gente? E faz sentido. Não sei se você passou por alguma dessas questões, porque você também cresceu na internet. Você sabe que a internet ela potencializa muito, né? Um vídeo que viraliza é muito surreal o que acontece. Sim. Então, comigo aconteceu um negócio seguinte, que você estava até falando ali no começo sobre a comparação, e eu sinto que uma das coisas que aconteceram foi que... terapia, né? Tô tentando fazer terapia. Já fecha o olho aí. Já fecha o olho, vamos lá. Vamos lá, vocês vão ver na prática como é que é. Isso é errado fazer? Não, Porque seria legal? não. Só se ela quiser fazer. Se ela quiser fazer, a gente faz. Vou pensar. Eu vou pensar no caso de Se ela vocês. quiser, seria legal, né? Já Dá se pra inscreva fazer. e curte aí, Dá curte pra esse fazer. vídeo, se inscreve. Todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Então, que isso, gente? Assistiu até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal? Não. Aí, ó, vou ter que tratar isso na hipnoterapia. Vocês estão me deixando Não se traumatizada. Então, por favor, faz favor aí, já manda pra alguém que você sabe que esse conteúdo vai ser valioso e vai ajudar. Combinado? Então, vamos lá. Você tava falando Eu que acho que é um começou a tipo de crescer. comparação, mas eu não me comparo, assim, no sentido de... não muito, acho que todo mundo um pouquinho, né? Mas, fulano tem e eu não tenho. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em ver pontos positivos nas outras pessoas. Eu olho isso pra é bom. você, eu consigo mapear tudo que eu acho que é o seu diferencial, sabe? Nossa, eu olho pra Ju e eu falo, você é isso e aquilo. Isso me ajuda muito com as mentorias também, porque eu consigo enxergar coisa que as mentoradas não veem nelas mesmas, mas eu não Isso é consigo importante. ver isso em mim. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a ter muitos seguidores e muitas visualizações, eu Síndrome da trabalhava impostora. pra caramba, eu trabalhava muito mesmo, eu me dedicava 100%, mas eu não entendia. Era muito estranho quando vinha uma seguidora, olhava pra mim e começava a chorar. E eu pensava assim,
Eu sou falha pra caramba. Essa menina não sabe o que Ó a ela tá sabotagem. falando. Ó a Meu síndrome da Deus. impostora. Se ela me conhecesse, ela veria que eu síndrome da sou impostora. um saquinho de cocô. E aí isso foi minando, assim, porque quando você tá bem e de boa nas outras áreas, você consegue passar um pouco mais batido por essas coisas. Aí quando a tua vida começa a dar uma desmoronada em outras áreas, meio que você fica com o teu campo muito sensível, e aí essas coisas, elas vêm com, pá, sabe, em você. Pega. E aí eu não conseguia ver valor no que eu fazia, não conseguia entender o porquê que as pessoas gostavam de assistir meu conteúdo. E aí eu me comparava nisso. Eu olhava pro conteúdo de todas as outras pessoas e eu pensava, nossa, mas a maquiagem dessa menina é tão é boa com a minha. Nossa, a dicção dessa pessoa é tão melhor que a minha. Olha a qualidade. Por que estão querendo me assistir? Que absurdo. Eu vou ter que... vou ligar pra elas e falar, para com isso, garota. Você não tá sabendo escolher. É muito a síndrome da impostora, isso. E Então por você quê? não se vê boa o suficiente. Mas por que Não eu tinha consegue se isso? ver. Porque você... Como que eu posso explicar? Você produziu o conteúdo, só que você não sabia como que tudo isso... Como que chegava nas pessoas. E as pessoas hoje, elas buscam pessoas de referência. E hoje a internet tem muito isso. Então, ela vai te olhar como uma referência, mas ela não vai olhar para as tuas dores ou pela tua sombra. Ela vai olhar pela tua luz. E tá tudo bem você ter sombra, todo mundo tem. Mas não é por isso que você precisaria se diminuir perante os outros, entende? Tipo, você olhava... Não, mas por que ela me vê assim? Se tal pessoa é tão melhor que eu, porque eu tenho defeitos, todo mundo tem. Mas era como se fosse uma síndrome da impostora mesmo. Você não se achava, talvez, boa o suficiente para a pessoa te ver daquela forma. Né? Porque elas buscam muito referência, né? E que conselho você dá para uma pessoa que está em casa? Porque hoje eu consigo, depois de muitos e muitos tipos de métodos diferentes, de terapias diferentes que vão se complementando, e livros, estudo, hoje eu consigo ver. Uhum. Ou pelo menos amenizar muito essa questão. Mas e hoje, isso pega ainda em você ou não? Ou é mais tranquilo? Se uma pessoa te vê dessa forma... Hoje, também depois de tudo que vivemos no final de semana, parece... tá tudo bem, sabe? Tá mais leve. Sim, eu nem espero, porque isso também causa um peso de você Ter que querer ser parecer perfeita querer parecer. também. Exatamente. E aí eu tô só... E hoje eu acho que a internet mudou muito, né? Eu acho que as pessoas estão mostrando mais o seu lado mais vulnerável, mais o seu dia a dia, que nem tudo tá tudo bem o tempo todo. Eu acho que hoje mudou muito essa questão do conteúdo também, né? Eu não preciso mostrar que eu tô muito bem o tempo todo, né? Eu posso aparecer lá sem maquiagem, digamos assim, que tá tudo bem. Eu acho que hoje as pessoas querem ver um pouco mais da realidade também, né? E elas sabem que você aqui não é tão perfeita assim. E tá tudo bem, ninguém é perfeito, né? Então, eu acho que não precisa mais a gente mostrar que tá tudo bem o tempo inteiro, né? Eu acordo sem maquiagem, eu acordo com olheira, descabelada. E também as duas coisas. Hoje eu não sei se eu já sempre fui assim, não me lembro, mas hoje eu sou, que eu penso assim que tudo de um extremo não é muito bom. O que é uma coisa clássica, tá? Ai, que clichê, não sei o quê. Eu sei, mas, tipo assim, se você não quiser aparecer vulnerável na internet, você também não é obrigada. Sabe? Exatamente. Eu acho que a gente precisa entender e não romantizar também você ser obrigada a se despir na internet. Isso. Eu vejo muitas amigas e eu também às vezes já tive isso de, nossa, eu tenho que mostrar tudo para que minha seguidora não pense que a minha vida é perfeita. E aí eu vou lá e compartilho uma coisa que eu não tô preparada para mostrar, ou que às vezes eu não quero mostrar. E precisa ser leve, né? Dessa vez eu acho que tem que comecei ser a ter um leve. conceito muito bom, que eu até conversei muito sobre isso no podcast com a Lola, que vocês podem voltar ali e assistir quando terminar esse aqui, que é sobre você não precisa também compartilhar tudo. Não. A internet ela não tem que ser 100%, e a gente, como consumidor, tem que saber que, mesmo que a pessoa queira compartilhar tudo, a gente não tá vendo tudo. E que a vida de ninguém não é perfeita.
E é isso, assim, sabe? Lidar muito mais com você como consumidor também, porque às vezes a gente fica nessa pressão de eu tenho que expor coisa Eu tenho que isso, eu tenho que e aquilo. E no dia que agora você eu já não tá consigo bem, né? entender que existem graus de intimidade, Uhum. sabe? Que o meu despir não é para todos. Que eu tem Exato. algo, uma Kim que é só a Ju que conhece. Tem uma Kim que é minha mãe que Exatamente. conhece, uma Kim que as minhas melhores amigas vão ter acesso. E também você respeitar o teu limite e o teu tempo também. Não, hoje É. eu não tô bem, eu não vou postar. E tá tudo bem, né? É você conseguir não se sentir tão cobrada para que isso seja leve. Porque chega um momento, se a pessoa não consegue olhar dessa forma para si mesma, não fica mais leve, fica pesado. Né? Então, quando fica pesado, é a pessoa que sofre com isso, se pesa demais. É. Aí vem dessa autoconsciência, né? Eu não tô publicando isso aqui porque eu estou com medo. Sempre se pergunte, sabe? A nossa cabeça, né, Ju, ela é muito sugerível. Sugerível? Sugestiva. Ela é suscetível a isso? perguntas. Se você pergunta a si mesmo, tipo, eu não sei a situação aqui, o que eu devo fazer? Sabe, você lança a pergunta, na hora o teu cérebro ele vai procurar uma resposta para aquilo que talvez você não saiba. Então, se pergunte, coloque interrogação no seu diálogo interno. Ou por que eu não tô... faço isso? Ou por que isso está me incomodando? Eu acho que é muito eu trazer... Isso daqui está me trazendo algum incômodo, mas É por porque quê? é íntimo demais para mim? Ou é porque eu estou tô com com medo medo de alguma de me coisa? expor do julgamento? Eu quero transmitir essa mensagem? Ou eu só tô tentando cumprir com o protocolo do que esperam de mim, sabe? Exatamente. É muito isso, né? E será que eu não estou me sabotando? Tem isso também, né? Será que Às eu vezes... não estou me sabotando? Essa é Exatamente. boa. O fato de eu deixar de produzir, às vezes, algum tipo de conteúdo, não é uma autossabotagem? Será que eu não ser constante na minha produção de conteúdo, eu não estou me sabotando para atingir mais pessoas? Porque se eu atingir mais pessoas, eu vou crescer. Vou vender mais, eu vou aparecer mais. Então, também vem isso, né? Vem uma autossabotagem. É você sempre se perguntar. Sempre se perguntar o porquê que eu não estou fazendo isso, ou por que isso daqui está me incomodando, né? Então, eu consigo perceber, né? Pessoas, às vezes, que são mais constantes ali. Tanto em produção de conteúdo, quanto stories, de repente somem. Peraí, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Né? Às vezes, se são pessoas próximas a mim, eu já percebo. Né? Que a pessoa talvez esteja passando por algum momento que ela não quer estar ali, tá tudo bem. Então, eu tenho momentos que eu prefiro fazer stories mais escritos do que falados. Porque eu acho que a escrita ali, talvez ela vai conectar mais. Mas tem vezes que eu preciso falar. Né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio também, né? De você se perceber. Ou tem vezes, peraí, eu tô me sabotando. Por que eu tô me sabotando? Por que eu não tô fazendo isso ou aquilo? E isso é em várias áreas da vida. Não é só em produção de conteúdo, não é só em stories, é no dia a dia mesmo. Dicas práticas. Ju. Vamos lá. Jussi. Porque Ju é São a Ju. duas Jus aqui. É. Duas Ju geminianas. O que a gente faz nesse set aqui? E é próximos dias, acho que meu aniversário e da Ju são próximos também. Que dia que é teu aniversário? 23 de maio. É exatamente o mesmo dia. Ah, era no mesmo dia, é verdade. Eu sabia que era próximo. Olha só. Uma coincidência, né? Tem algum exercício prático que as pessoas que estão assistindo aqui agora e querem destravar alguma coisa ou lidar com alguma crença limitante, ela pode fazer sozinha em casa? Tem como aplicar? Como é que é? Você pode ensinar a gente a fazer uma auto-hipnose? Você pode? Será que pode? Nunca ensinei ao vivo, né? É mais fácil quando eu ensino, quando a pessoa passa pelo processo comigo, né? Mas vamos lá. Se a gente falar de crenças, né? Eu acho que, principalmente, a pessoa se perguntar, ela tentar entender, ter uma autopercepção do que é uma crença. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Opa! Que nem todo mundo tem essa percepção que o que eu penso é uma crença. O que é uma crença? Uma crença limitante, né? Então, por exemplo, vamos lá. Se eu tiver sucesso, o que pode acontecer se eu tiver sucesso, né? Ou crença limitante, dinheiro não dá em árvore. Isso é uma crença limitante. Também é uma crença. Ah, rico não vai para o céu. É uma crença. Né? Então, tem que ter essa autopercepção
que é uma crença, né? Então, o que está me limitando hoje? Então, por exemplo, eu só posso ter dinheiro se eu trabalhar CLT ou se eu for concursado, um exemplo. Né? Então, se eu for concursado, eu vou ter uma segurança financeira. Isso pega bastante. Então, tem pessoas que passam em concurso. Você sabe que a gente está falando com você. Isso é muito a segurança. Por exemplo, eu não saio aqui do lugar que eu tô, desse concurso. Enfim, eu sou concursada, eu não saio daqui porque eu tenho segurança financeira. Eu tenho uma segurança, tá? Mas segurança financeira é só em concurso? Será? Né? Então, ou no CLT mesmo, né? No emprego. Será que é? Não é tão seguro assim. Nada é seguro. Então, isso é uma crença limitante. Né? Então, a pessoa tem que ter essa percepção que é uma crença. Apagou alguma coisa. Apagou a luz ali. Aí. Tinha que filmar a Ju indo e voltando. Gente. Aí, ó, falando de crença limitante, o nosso LED falou que sem bateria ele não funciona. É, né? Você Tá viu? vendo? Aí, ó. Viu? Eu fiquei Procurou pensando. tudo isso aqui pra falar Fiquei, cara. Eu falei, nossa, é a tirada da minha vida. disso. Nossa, tem uns piores, hein? Não é que foi boa? Sim, foi boa. Viu? A né? Jucimara achou boa. Tá bom. Tô, Vamos lá. ó, vou adotar a Jucimara como a Ju preferida. Ih, e agora foi pesado, hein? Essa foi melhor pra você? Vamos lá, crenças. A gente estava Crenças. conversando de algumas, né? Uhum. Então, não sou boa o suficiente, não sou merecedor. Será que eu vou agradar? Às vezes Que eu não outras consigo crenças agradar. limitantes temos aí que o pessoal às vezes não percebe que é Não uma tenho crença dinheiro, limitante? não vou conseguir aprender. Não vou conseguir aprender, eu não gosto dessa. Tá muito tarde para começar ou para mudar. Nossa, sabe que você fala disso Tá de muito tarde. muito tarde pra começar a mudar e eu não consigo nem acreditar que até eu já me peguei pensando isso às vezes. Tipo, nossa, será que tá muito tarde pra fazer isso? E eu falo isso, né? Tipo, nossa, até eu já me peguei. Ui, ela é tão... Mas é porque assim, gente, quando eu fiz 30 anos, eu tive uma epifania. Foi tipo, uou! Fica aqui. Sossega. Que foi assim, cara... Que é o marco, né? Os Eu 30 achei anos que... é um marco na porque vida. quando você é adolescente ou criança, você acha que os 30 anos é tipo, Não nossa, demora muito muito. velho. Mas aí eu penso, eu imagino que eu vou viver até os 90. Uhum. Até com a medicina de hoje em dia e tudo mais. Eu acho que eu vou viver até os 90, tranquilamente. 90, se eu fiz 30, eu vivi 1/3 da minha vida. Do 1 até os 10, eu era criança. Eu tava, tipo assim, vivendo na casa dos meus pais. Eu não tinha muita liberdade de escolha. Daí, outros 10 anos foram adolescência. Tava muito louco e confuso. É uma Então, eu imagino maturidade que, os 30 anos, né? razoavelmente madura, eu tive 10 anos. Então, se eu tenho mais outros 60 anos, se dividir em 10, eu tenho mais outras 6 desses últimos 10 anos. E olha o tanto de coisa que aconteceu, tanta água que passou embaixo dessa ponte, tanta vida que eu vivi, E você tantas já mudou muita coisa, né? experiências. Na tua vida. Meu Deus! Foi tipo assim... a vida! O que é a vida? A vida é uma maravilha! E aí, do nada, eu tô... E será que é muito tarde pra eu começar? Pra eu mudar? Ou pra Pra eu eu fazer mudar? algo diferente? Será que eu já recomecei? Já usei todas as minhas fichas de recomeçar, de Eu recomecei aos experimentar? 38. Eu recomecei, mudei totalmente aos 38 anos. E daí, se daqui a pouco eu quiser mudar de novo, vou mudar. E se eu tiver com 60 anos e quiser mudar? Muda. E o mesmo vale não só para profissão, mas para relacionamentos, para tudo na vida. Então, tem pessoas que têm medo de recomeçar. Eu já passei por 2 relacionamentos, 2 casamentos. Foram difíceis, os términos foram. Mas eu não me arrependo de recomeçar, de eu me Quanto tempo você reencontrar. ficou casada? Primeiro casamento, os 2 eu fiquei 4 anos, mas o primeiro, a primeira pessoa eu casei na igreja, né? Eu casei na igreja e tal, então com ele eu acho que eu fiquei 7 anos. Foram 4 de casados, é isso. E daí com o pai da minha filha foram 4 anos juntos, né? Então morando junto e tal. E hoje eu vejo assim, essa liberdade de você entender o que você sente, o que você quer para tua vida, é difícil passar por um término, é muito difícil.
Eu trabalho com términos, né? Então, pessoas que querem terminar ou que querem se reencontrar, estão dentro de um relacionamento, querem se reencontrar. Então, a gente olha para aquela pessoa também e ela que toma a decisão que ela quer, né? Eu nunca vou falar nada, mas assim, ela vai se redescobrir. Então, nunca é tarde para você recomeçar. Eu sempre falo isso. Mas tem crianças limitantes que a gente pode ter na infância e tem outras que a gente pode construir depois. Por exemplo, a gente casa, a gente não imagina que vai se separar. E é sempre construído na nossa cabeça que o casamento é para sempre e não sei o quê. Isso. E aí você separa uma vez. Como que você teve que lidar com essa criança limitante de... Eu precisei lidar, só que eu não tinha maturidade o suficiente na época para lidar, porque para mim o casamento era para sempre. Então, peraí, eu casei, mas não para separar, mas eu não estava feliz. Eu passei por muitas questões nesse casamento. Então, foi muito dolorido, mas quando terminou, foi a minha primeira depressão, foi aí. Porque eu tinha me perdido de mim. Eu precisei me reencontrar como mulher, como pessoa, sofri bastante, fui atrás e tal. Precisei superar isso. Só que isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, hoje eu tenho muito mais certeza do que eu quero na minha vida profissional, no relacionamento e tal, mas isso foi construído com base em autoconhecimento. Muito autoconhecimento, muito, muito. Eu evoluí em 2 anos, assim, o que eu não evoluí em 10 anos. Tanto nos eventos que eu vou, nas imersões, quanto com o meu trabalho hoje. Com o meu trabalho hoje é uma percepção muito absurda, muito maior. Então, se eu vejo que eu estou tendo alguns bloqueios em alguma área da vida, peraí, preciso olhar para isso. Se eu não consigo fazer sozinha, se eu não consigo chegar a uma conclusão sozinha, outras pessoas me tratam também. Peraí, tá pegando aqui, eu preciso descobrir o que é. Então, eu olho para isso também. Então, ter essa percepção e ter essa maturidade também. Peraí, eu preciso de ajuda, né? Eu não consigo encontrar todas as respostas sozinha. E ter essa percepção também. Peraí, o que eu quero para um relacionamento? O que eu quero para minha vida? As pessoas, às vezes, não têm, Kim. Elas chegam para mim, não sei o que eu quero para minha vida. Eu nunca parei para pensar no meu sonho. Quais são os meus sonhos? O que eu quero no relacionamento? Então, parece que é pesado, mas é muito comum. As pessoas não conseguem, elas vão assim... Eu vou na rotina do dia a dia, vou no automático e tal, vou fazendo tudo no automático. Mas peraí, o que eu quero da minha vida? Mas parece bem comum Qual mesmo meu a gente sonho? não saber. Qual é o meu sonho? Né? O que eu quero conquistar? Né? Qual que é a minha... O Wendel fala da vida épica, né? Mas qual que é a minha vida? Qual que é os meus sonhos? Quando a gente é criança, a gente tem muitos sonhos, mas a gente vai deixando eles de lado. Qual que era o sonho da minha criança? Daí, né? A gente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe. Então, eu queria ser cantora, queria dançar, queria tal coisa. E hoje? Né? A gente vai entrando numa rotina, num dia a dia, e a gente se perde. E a gente não para pensar. O que eu gosto num relacionamento e o que eu não gosto. E há muito tempo se automodelando também para encaixar em relacionamento. Exatamente. Muitas pessoas se encolhem para se encaixar. Só que daí isso chega a um ponto que acaba sendo insustentável. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é o segundo vídeo que eu postei nesse canal aqui do Talking Rosa Cuca, que ainda não estava com convidados e tudo, era mais reflexões próprias, assim, pessoais. E eu falo isso, que no momento que eu me vi num relacionamento onde eu estava me perdendo de mim, que eu estava me modelando para encaixar e de repente eu percebi que eu estava traindo valores. E o que me resgatou foi essa percepção da minha criança, assim. Tipo, a minha criança tá orgulhosa de mim aqui, porque eu conto que quando eu vi os adultos sofrendo e no relacionamento que não queriam, no trabalho que não queriam, eu achava aquilo muito absurdo, sabe? Eu ficava, nossa, os adultos são tão... Porque eles estão aqui reclamando. Porque é uma coisa que eu precisei tratar também, né? Que quando eu era criança, eu acabei sendo muito psicóloga, às vezes, dos meus pais, né? Então, Você escutava se colocou muito. Em outra posição, né? Daí me Inverteu adultizou toda a posição, nisso um pouquinho, assim. Uhum. E aí eu via eles reclamando e ficava, isso não faz o menor sentido, né? Se tá ruim, vai arrumar outro relacionamento. E é uma carga muito grande para uma criança. Eu não... E agora, esse foi a minha última destrava, assim, não... Sou nem psicóloga. Imagina, se eu fosse psicóloga, eu não seria psicóloga. E você não tem que salvar seus da pais. Minha família. Você não tem que salvar seus pais. Seus pais, Infelizmente, eles fizeram o que estava ao alcance deles, como eles podiam fazer. Então, Eu isso a gente honro traz muito. meus pais e... Exatamente. A gente traz isso muito quando a gente atualiza as memórias, né? Principalmente, né? Então, foi como tinha que ser, né? Então,
Eles só deram o que eles tiveram. Só que aí eu tava num relacionamento que eu tava infeliz, assim como eu via meus pais. E aí eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Se quando eu era criança isso não fazia sentido, por que eu tô agindo assim? Exatamente. Falei, nossa, me perdi da minha criança, tenho que resgatá-la. A gente se perde. E é isso mesmo, é isso que acontece. E quando a gente começa a ter noção do que está acontecendo, aí começa o rebuliço, né? Porque aí você tem que dar conta de sustentar aquela decisão. Então, tem isso também, né? Então, é dar conta de sustentar aquela decisão. Então, quando eu atendo, principalmente pessoas que passaram por pós-término, eu falo, eu tinha que tirar uma foto quando elas chegam na sessão, no primeiro dia, e como elas ficam depois. Porque a gente resgata aquela pessoa que estava ali dentro. A gente vai tirando as camadas. Eu falo que é como descascar cebola, né? A gente vai tirando várias camadas. Sessão pós-término? Não, pós-término a gente faz pelo menos umas 4. Gente, você tem uma amiga que ela acabou de passar por um término, que não tá sabendo como lidar, que tá passando por uma situação difícil? Manda esse episódio pra ela que ela conheça a Jucimara, conheça esse trabalho, que existem vários tipos de hipnoterapia, né? Tem vários método tipos. diferente. E quem sabe, né, a Jussi atende... Eu atendo online. Atende online, Brasil inteiro, outros lugares do mundo. Sim. Então, a gente consegue atingir muita gente. Né, nunca se sabe e é se não é isso, né? que vai ajudar, né, ela a passar por isso muito mais rápido, né? Eu sinto que eu fiquei uns 4 anos ou até mais lidando com o meu divórcio, sabia? Não, tem situações, eu digo assim, pós-término, recentes que eu tenho tratado, a questão de um mês é uma nova pessoa, porque a gente faz sessões semanais. Quem me dera. Quem me dera eu tivesse conhecido no meu porque é muita dor que tá ali, né? E a gente vai resgatar aquela pessoa. Então, a gente vai olhar para aquelas dores, né? É muito confuso, porque você tá terminando um relacionamento que não foi mentira, né? Mesmo que as coisas tenham acabado e tudo mais, você fica... Como que as coisas chegaram nesse ponto, né? E aí você você passa por um processo gigante de... ficar todo dia voltando, lembrando tudo, só que sem direcionamento, sem saber exatamente o que você está precisando acessar ali. Atualmente ela pode te levar a lembrar de coisas ruins que aconteceram ou só das coisas boas. Aí vem aquele sofrimento de estar longe daquela pessoa. Ou muitas vezes acontece um término e a outra pessoa já, de repente, já está com outra pessoa ali, né? Então ela já vai... ela nem se cura direito e já vai para um próximo relacionamento. Então, eu sempre falo, para você ir para um novo relacionamento, você precisa se curar antes. A pessoa que vai entrar na tua vida não tem culpa do que você passou. Senão, você leva todas as suas dores para aquela nova pessoa. Então, é complexo. Mas a gente olha para isso também, né? Tô achando meio difícil ser humano agora. São tantas coisas, tantas questões. Ser adulto, né? Eu falo, é difícil ser adulto também, né? Eu acho que é difícil ser adulto. Mas se a gente consegue levar de uma forma mais leve, quando a gente consegue se entender e ter um autoconhecimento, que as pessoas não têm esse autoconhecimento, é muito melhor. Elas não buscam tanto autoconhecimento. Hoje eu acho que está um pouco mais comum com os podcasts, né? Então as pessoas estão consumindo mais. Já não consomem tanta TV aberta, estão indo mais para os podcasts e tal. Então eu vejo que o nível de consciência está aumentando, mas mesmo assim ainda é baixo. E como que a galera consegue acessar o subconsciente? Dica prática. Acessar o inconsciente? É mais difícil, né? Só acho que com uma auto-hipnose, a gente ensinando uma auto-hipnose, para você conseguir acessar, às vezes, algumas memórias inconscientes, né? Sozinho é mais difícil. Você vai ensinar. A gente pode tentar ensinar. Nunca ensinei ao vivo, né? Nunca? Não, nunca ensinei ao vivo, mas a gente pode ensinar sim. Pode mesmo? Podemos Não tô ensinar. te obrigando, né? Não, claro que não. Então, tá. Mas eu acho que a gente pode ensinar sim. Venha. Ó, ele quer aprender também, ó. Você viu? Quem tá em casa, para você conseguir praticar hoje e entender mais ou menos como que é isso, lembrando que é claro que você não vai conseguir acessar tudo sozinha e é muito importante você ter um acompanhamento profissional para que te leve, te direcione, te cuide nesse processo também para você conseguir acessar as coisas certas e lidar com isso depois e passar por esse processo de ressignificação. Mas ainda assim a Ju vai ensinar aqui a gente uma auto-hipnose para esses momentos de... Eu acho que dá aqui pra gente ensinar, principalmente quando vem memórias conscientes. Memórias conscientes. Por exemplo, você tá ali trabalhando ou tá fazendo alguma coisa, você lembrou de alguma coisa da tua infância, um exemplo, né? Ou deu algum gatilho.
Então, eu acho que quando vem essas memórias, eu acho que dá, assim, pra gente ensinar a ressignificar. Tá. Então, vamos lá, um exemplo. Eu tô, às vezes, assistindo ali algum filme e eu lembrei de um dia que a minha mãe brigou comigo. Vamos trazer um exemplo aí, né? Lembrei um dia lá que minha mãe brigou comigo, ou que eu passei por alguma situação na escola, tal. Então, aquela memória, ela vai vir para você. E o teu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, quando a gente começa a lembrar de alguma situação, vêm as emoções e os sentimentos. Elas começam a vir. Então, o que eu indicaria, né? Que é o que a gente trabalha na hipnose. Lembrou daquilo ou trouxe alguma memória ali? Fecha teus olhos e você se perceba naquela memória. O que está acontecendo? Ela tem que estar deitada? Não, Pode estar sentada? não, pode estar sentada. Pode estar em pé? Sim, tanto faz. Pode só fechar o olho e pensar. Eu costumo fazer no banho, porque não tem nenhuma interferência externa. Ai, que delícia. Fecha o olho, lembra e tal. Então, vamos supor que vem uma memória ali. A tua mãe brigando com você, um exemplo. Então, você se percebe ali, que idade que você estava, o que você está sentindo com aquilo. É importante perceber o sentimento. Eu tô triste aqui porque minha mãe tá brigando comigo, eu tô com raiva. Você fala no presente, eu estou triste. Você não, Não, na memória. Uhum. Na memória. Você revive aquela memória. Tá. Então, por exemplo, ela vai reviver aquela memória. Então, eu vou reviver aquela memória da minha mãe brigando comigo. Comecei a sentir raiva, né? Aquela criança ali tá sentindo raiva. Então, você vai se colocar, você como adulto, na frente daquela criança e vai conversar com ela. E vai ressignificar aquela memória, que é como a gente faz na sessão. Então, exemplo, eu tô relembrando ali, veio a memória para mim. A minha mãe tá brigando comigo, eu sou criança e eu tô sentindo muita raiva. Eu, Jucimara, adulta, vou me colocar na frente daquela criança e vou ressignificar isso. E vou falar, olha, tua mãe realmente tá brigando com você, só que isso vai passar, você vai conseguir sobreviver. Você vai conseguir passar por isso. Por mais dolorido que seja. Porque, às vezes, a briga foi muito feia, né? Às vezes, aquela criança se sentiu muito mal. Ou, olha, tua mãe vai brigar muito com você ainda, mas em algum momento vai parar. Em algum momento isso vai acontecer. E isso a gente também trabalha com memórias mais pesadas, né? Mas qualquer memória. A gente sempre garante a sobrevivência daquela criança. E daí a gente começa a conversar com aquela criança e tentar neutralizar aquele sentimento dela. Então, a gente não vai olhar para aquela criança e vai acolher ela. Olha, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um colo. Porque às vezes aquela criança queria só um abraço e a mãe estava brigando com ela. Só que ela não teve aquele abraço, aquele colo. Então a gente não pode mentir para a memória, não pode mentir para aquela criança. Então a gente precisa ressignificar. Olha, isso aconteceu, mas vai passar. Ou, sei lá, só foi uma vez que aconteceu, tua mãe brigou com você desse jeito, só foi uma vez. Então a gente neutralizar aquele sentimento que está ali. Então, aquilo, quando você faz isso, aquela criança, aquela memória, começa a ter outras emoções ali. Você começa a ficar mais leve, mais tranquila. Então, isso que é importante. Isso a gente faz, a gente está atualizando uma memória, né? Então, é uma auto-hipnose e atualizando uma memória. Aí, depois você revive aquele momento, você pensa naquela memória de novo, com esse novo sentimento neutralizado. Aí fica mais leve. Isso seria de forma rápida, né, pra gente fazer. É uma auto-hipnose de forma mais rápida. Pegaram aí, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, manda mensagem aqui pra Ju. O Instagram dela tá aqui embaixo. Fala, me ajuda aí. Por exemplo, quando eu atendo, tá? Quando eu tô atendendo, vem muitas memórias para os pacientes, né? E às vezes alguma coisa pega em mim, dá um gatilho. Da memória do seu paciente? Por quê? Porque aquilo que a pessoa passou, talvez eu tenha passado, ou às vezes vem uma memória muito clara para mim. Já aconteceu várias vezes, vem uma memória muito clara que durante a atualização. Passou, mas você visualizou dela? Não, mas vem porque bateu em mim, porque eu passei por alguma situação parecida, enfim, deu algum gatilho. Então, deu gatilho, veio uma memória, às vezes eu anoto, olha, eu lembrei de tal coisa, veio tal coisa na minha mente. Eu vou lá e atualizo depois, porque na hora eu não consigo, né? Então eu anoto o que veio e revivo e faço de novo. Porque acaba dando gatilho, acaba. A gente não percebe, mas dá gatilho sim. Então, principalmente eu, quando eu tô atendendo, eu faço isso. Então, essa seria uma maneira das pessoas tentarem atualizar sozinhas, né? As suas memórias. Então, por exemplo, você tá ali gravando, de repente você lembrou de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Ou nem precisa ser tão antes, tá? Pode ser, sei lá, 2 semanas atrás. Aí já começa a dar um aperto no peito, já começa, né?
a vir as emoções, os sentimentos, você atualiza na hora. Nossa, interessante. Porque o teu corpo manifesta, né? O teu corpo começa a manifestar o que aconteceu. Eu fiquei pensando aqui que muitas dessas coisas são situações que vivemos com nossos pais, né? Sim, porque é a primeira infância. Principalmente. Então é Pela uma fase convivência. muito importante, né, da convivência. Tem algo que uma mãe ou um pai, ou alguém que quer ser uma mãe ou um pai que esteja assistindo aqui, possa pensar para não gerar... Tem como evitar ou gerar menos traumas na criança? Vamos ver. Eu acho que é muito a pessoa pensar se ela gostaria que fizessem aquilo com ela. Um exemplo. Eu tenho uma filha de 6 anos, então hoje eu consigo conversar muito com ela já pensando nessas situações, entende? Então, antes de eu brigar com ela, antes de eu chamar atenção, eu já consigo pensar antes. Né? É claro que a gente não pode pensar, meu Deus, eu vou causar um trauma na criança. A gente não sabe como que a criança vai receber aquilo, né? É impossível também não causar nenhum, né? Mas é muito da conversa. E o que causa muito? Que vem muito nas memórias. Quando a criança apanha, quando a criança... Os pais gritam com aquela criança. Ou um exemplo clássico que tem. Engole o choro. Engole o choro é o que mais tem. Então, por exemplo, a criança se machucou, ela quer expor o sentimento dela, ela chora. É a maneira que ela tem de expor aquilo. E o pai ou a mãe vai lá, ok, engole o choro, não pode chorar, fica quieto, não fala. Então, eu acho que isso é o que mais marca as crianças. Então, é deixar ela sentir. Então, por exemplo, a minha filha caiu, se machucou. Às vezes ela tá engolindo, eu falei, pode chorar. Ela não quer chorar. Eu falei, pode chorar, coloca pra fora. Tá doendo? Tá, mamãe. Onde que tá doendo? Aqui. Eu falei, então você pode chorar. É seguro para você chorar. Então, eu não vou fazer com que minha filha guarde as emoções para ela. Reprima, né? Muitas pessoas na vida adulta guardam as emoções ou têm medo de se expressar porque foram caladas. E isso é uma maneira de ser calada. Engole o choro. Ou você não pode falar. Não fale agora. Isso é conversa de adulto. Isso tem muito. Não, isso é conversa de adulto. Você não pode falar agora. Né? Então... eu acho que é muito isso, é deixar a criança se expressar, né? Então, por exemplo, caiu, doeu pra ela, doeu. Pra gente dói, imagine pra criança. Claro que vai doer, então deixa chorar, né? Então, claro, você vai diferenciar se é um choro de birra ou é um choro de dor mesmo, né? Então, eu acho que é muito ter essa percepção, só que o adulto, ele só vai ter essa percepção com autoconhecimento, né? Eu acho que é muito isso. É ter esse autoconhecimento. Então, você revisita a sua criança e você lembra como você era quando era criança e o que você sentia, né? Exato. Daí você, peraí, eu não tem vou... empatia. Quem tem filhos eu não vou repetir tem que isso. fazer uma hipnoterapia pra... Quando eu trato a mãe, principalmente se ela tem filhos menores, pequenos, assim, até 7 anos, reflete no filho. Porque muitas vezes a criança está muito ansiosa, ou ela não dorme direito, ou faz muito xixi na cama e tal... O BO não é com a criança, é com a mãe. Então, a gente sempre olha para a mãe antes. Então, eu já tratei mães que refletiu no filho. Refletiu automaticamente. A minha filha, ela parou de roer a unha depois que eu comecei a me tratar. Eu não conseguia fazer ela parar de roer a unha. Uau! E ela não roeu mais. Porque alguma coisa em mim estava causando essa, talvez, ansiedade nela, sem digamos que você chegasse e falasse, pare de roer a unha. Foi... Eu cansava de falar. Quando eu via, ela estava ali... E era toda a comida a unha dela. Só que assim, minha filha tem 6 anos. A gente só pode aplicar essa hipnose com criança a partir de 10 anos que a gente aplica, né? Porque ela tem mais consciência das emoções, dos sentimentos, de tudo, né? Então, eu me tratando, ela parou de roer. Caraca, que legal! Não dá pra dizer assim, o que tratou em mim? Não. Mas, por exemplo, eu já consegui resolver isso nela. Por quê? Eu limpei muita coisa em mim. Muita coisa em mim. E refletiu nela. Quando eu vi... Aí, claro, o que eu fiz? Fui lá e elogiei. Filha, que linda, tal. Então, é isso, é a validação, né? Você dá a validação ali pra criança, você elogia, porque também não é só cobrar, né? É elogiar, educação positiva. Eu acho que é muito isso também, né? Então, quando a mãe tá muito ansiosa, ela passa isso pro filho. Quando a mãe tem questões que ela precisa tratar, ela vai passar pra criança. E daí, o que ela faz? Muitas vezes leva a criança no psicólogo, e tá tudo bem levar, mas ela não olha pra ela. Nossa.
a mãe não olha para ela. Então, quando ela olha para ela, ela percebe o quanto ela tá cobrando muitas vezes daquela criança. Às vezes ela tá cobrando muito porque ela foi uma criança que foi muito cobrada. Sim. Né? Então, ela só Fez tá o que repetindo sabia, o que né? foi. Sim, ela só tá repetindo. Como ela foi criada. Então, ela tá repetindo. Até que ela olhe para ela, ela para de repetir aquele padrão. A terapia vai cortar essa repetição. Sim, com certeza. Porque ela consegue se perceber, né? Cara, que sensacional. É maravilhoso estar no mundo onde existem esses tipos de ferramentas que você consegue acessar essas coisas e resolver questões tão profundas da criança, familiar, a tua relação com a tua família e até questões de saúde mesmo que a gente falou aqui hoje sobre a intolerância à lactose. Olha que coisa incrível, gente. Que maravilhoso Em estar outros aqui tempos, ao alcance das nossas mãos. Sim. Então, aproveitem, utilizem as ferramentas todas que passarem por você, que vocês tiverem como passar por elas, todas vão ser válidas para o seu autoconhecimento e vai ser maravilhoso. Precisamos de um mundo com as pessoas mais terapeutizadas. Vamos ser mais felizes, mais abertas a diálogo. Terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia, não é que dizem? Exatamente. Eu acho que é isso. Eu amei receber você aqui. Foi muito obrigada. que papo profundo, né? A gente foi escavando ali. Eu imagino que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar. Se você ouviu, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você já conhecia a hipnoterapia. E, Ju, conta pra gente aqui, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas onde que o pessoal consegue te encontrar? Principalmente no Instagram, @jucimara.hipno. Então, eu tô lá no Instagram, então podem ir lá, me seguir. E quem for lá pelo podcast vai ganhar um presente também. Me chama no direct. E eu vou dar um presente para vocês que vieram por aqui. Opa! Qual que é o presente? Depois eu conto. Vai ser surpresa. Presente surpresa é mais legal. É mais legal isso. Não mesmo. Quem encontrar vai ganhar um você vai cortar isso. Eu vou nada. Vou nada. Mas Gente, me sigam também. Eu tô no Instagram, no TikTok. A minha conta pessoal pra vocês acompanharem um pouco da minha rotina, alguns tutoriais de maquiagem, de cabelo. Tudo que essas aleatoriedades que eu gosto de falar. Eu tô no TikTok, mas eu não uso muito. Eu tenho que ir mais pra lá. Isso aí, vai pro TikTok. O pessoal vai gostar de ver você falando sobre isso. Faz sentido. Faz sentido pro TikTok. Então, minha conta é Kim Rosa Cuca. E você também pode acompanhar os cortes e conteúdos extras aqui do podcast. Inclusive, a gente vai gravar agora um quadro novo chamado Semente. Que, em vez de vir cá pro vídeo, vai ser postado exclusivamente nas nossas redes sociais. Então, se você quer saber a dica semente da Jucimara, me acompanha o podcast talking.rosacuca no Instagram, talking.rosacuca no TikTok. Vamos ajudar essas contas a subirem e alcançarem cada vez mais pessoas. Isso mesmo. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê na segunda-feira que vem, porque tem um episódio novo com convidado novo a cada segunda-feira aqui no YouTube às 19, às vezes às 20 horas. E toda quarta-feira os episódios saem no Spotify também. Olha só que legal. Um beijo. Muito obrigada pelo convite. Jussi. Amei. Jussi já pegou, né? Já pegou. Tchau. Obrigada. Tchau.